Olá, meu nome é Sandra Braga Bernardes e é com satisfação que apresento mais um vídeo da série dedicada aos estudos das políticas linguísticas nos países do BRICS, com foco na África do Sul. Esta produção foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Políticas Linguísticas ministradas pelo professor Dr. Gilvan Miller de Oliveira, como parte do programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste vídeo abordaremos as políticas linguísticas nos meios de comunicação e expressões culturais da África do Sul. Convido vocês a continuarem acompanhando essa jornada sobre as políticas linguísticas. As políticas linguísticas na África do Sul são marcadas por um processo histórico de exclusão, resistência e reconstrução. No campo dos meios de comunicação e das expressões culturais, essas políticas desempenharam um papel central na promoção ou marginalização de identidades linguísticas e étnicas. A trajetória sul-africana da imposição colonial à valorização oficial de 11 línguas ilustra os desafios e avanços de um país que busca a representação linguística plural no espaço público. Durante a colonização europeia, o inglês introduzido pelos britânicos e o africâner derivado do holandês foram estabelecidos como línguas dominantes nos jornais, rádios e documentos oficiais. As línguas africanas foram marginalizadas tanto nos meios de comunicação quanto nas artes vistas como dialetos tribais e sem valor cultural. A comunicação pública era utilizada como ferramenta de dominação ideológica e de exclusão de saberes ancestrais. As expressões culturais africanas, como música, dança e as narrativas orais, eram frequentemente censuradas ou reinterpretadas à luz da cultura branca hegemônica e deslegitimadas como produção cultural. Durante o regime do apartheid na África do Sul, toda a mídia, desde rádios até os jornais, estavam sob controle da minoria branca. Este controle da imprensa foi uma ferramenta crucial para a manutenção do regime que utilizava a mídia para excluir as línguas de origem banto e manipular a percepção pública. Um exemplo disso é a forma como a violência era retratada pela imprensa, que a apresentava como um fenômeno sem sentido, imprevisível e despersonalizado, funcionando como um repelente para desviar a atenção da população para os problemas políticos mais profundos. Segundo os dados de uma pesquisa realizada em 1999 sobre a construção da violência nos jornais sul-africanos, que analisou 220 artigos jornalísticos nesse período e pós-apartheid, houve uma mudança significativa na abordagem sobre a violência. Durante o regime, a violência era vista como um ato político, depois passou a ser tratada como um crime comum. Além disso, informações importantes sobre as vítimas, como idade, raça e identidade, eram sempre omitidas ou apresentadas de forma superficial, enquanto agressores eram frequentemente associados a africanos negros, reforçando estereótipos negativos e perpetuando a ideia de que os negros eram criminosos perigosos. Após o fim do apartheid em 1994, esperava-se que a mídia na África do Sul passasse por uma transformação profunda refletindo a nova realidade democrática do país. No entanto, a situação não mudou muito. Embora o regime segregacionista tenha acabado, as redações continuaram muitas vezes reforçando narrativas do passado. O rádio, que era a principal fonte de informação para grande parte da população, especialmente em um contexto de alto índice de analfabetismo e ausência de televisão, a situação foi bastante complexa. Esse processo ele reflete que a evolução da mídia sul-africana ainda enfrenta desafios, mas caminha para ser um instrumento de inclusão e fortalecimento da sociedade. Com a Constituição de 1996, a África do Sul reconheceu 11 línguas oficiais e essa mudança visava promover o multilinguismo e a diversidade cultural nos espaços públicos, incluindo os meios de comunicação e de produção artística. A mídia pública passou a incluir programas em múltiplas línguas e também passaram a surgir políticas de apoio à produção cultural negra, como festivais e inclusão curricular de artes africanas. Entretanto, na prática, o inglês continua a dominar a mídia impressa, digital e televisiva, sendo também a língua de circulação artística internacional. As línguas africanas enfrentam dificuldades de financiamento, visibilidade e profissionalização nos meios de comunicação, o que evidencia uma disparidade entre a política oficial e sua implementação efetiva.
Nas últimas décadas, artistas, comunicadores e intelectuais vêm promovendo a revitalização das línguas africanas por meio das mídias alternativas e das artes, criando espaços de contestação e revalorização linguística, resgatando línguas marginalizadas e integrando formas híbridas de expressão. A internet e as redes sociais também vêm permitindo novas formas de visibilidade para o conteúdo nas línguas africanas, especialmente entre os jovens. No entanto, a desigualdade socioeconômica ainda restringe o alcance dessas iniciativas. Aqui compartilho com vocês alguns exemplos do que está presente na mídia na África do Sul. Atualmente, o país conta com 11 estações de rádios nacionais, cada uma em sons e idiomas oficiais. Além disso, existem diversas rádios comerciais e comunitárias espalhadas por todo o território nacional, refletindo um pouco da diversidade linguística e cultural do país. A emissora paraestatal SABC, criada em 1976, iniciou suas transmissões exclusivamente em inglês e africâner. A partir de 1982, com a adição de um novo canal, passou a incluir também idiomas africanos. Entre 96 e 2003, a programação refletiu essa diversidade linguística, conforme pode ser observado no slide. No serviço de televisão por satélite, além de uma programação predominantemente em inglês, foi criado um canal específico em africâner chamado KickNet. Embora a legendagem seja uma ferramenta importante para promover o multilinguismo na África do Sul, na prática ela é geralmente utilizada apenas em inglês, mesmo quando o conteúdo é apresentado em africâner ou em outras línguas africanas. Por fim, nesse slide, temos o exemplo de alguns títulos de jornais publicados nos diversos idiomas sul-africanos. Para concluir, as políticas linguísticas nos meios de comunicação e nas expressões culturais da África do Sul evidenciam, então, uma disputa constante entre a manutenção da hegemonia e as formas de resistência. Apesar dos avanços legais no pós-apartheid em direção ao multilinguismo, as heranças coloniais e do apartheid limitam o pleno reconhecimento e o uso das línguas africanas. Para superar esse cenário, é necessário mais do que legislação. É preciso investir na valorização simbólica e econômica dessas línguas nos espaços midiáticos e culturais, tornando assim a democracia linguística verdadeiramente plural, inclusiva e representativa de sua diversidade. Encerrando, deixo aqui as referências que embasaram este trabalho e aproveito para agradecer pela atenção de todos. Muito obrigada.